Pessoal, que o Senhor Jesus te abençoe, graças a Deus, estamos aqui na fé, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje, segunda-feira, dia 29, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Estamos vivendo essa fé, setembro na dependência de Deus, e eu creio que esse mês de setembro, Deus vai tocar na sua vida, vai transformar a sua vida, vai fazer grandes e grandes coisas acontecer na vida de todos vocês. Amém? Eu acredito nisso, que nós estamos alguns dias para acabar o mês, mas eu creio que tem coisas grandes chegando. E nós não vamos parar não, hein? Nós não vamos parar. Já escreva aqui, Deus vai me surpreender. Em outubro, nós vamos começar, dia 1º de outubro, em nome do Senhor Jesus, todos os dias nós vamos estar aqui, continuar em oração. Deus tem me dado muitas coisas para mim falar para você nesses dias, e eu tenho a certeza que Deus vai honrar você. Então, eu já queria que você fizesse um voto com Deus. De todos os dias vamos estar orando. Nós estamos aqui há 2 anos. Há 2 anos que a gente posta vídeo diariamente e que tem acompanhado tem sido abençoado. E eu quero que você, o senhor, a senhora que me acompanhe, já se programe para em outubro estar conosco. Outubro vai ser um mês muito abençoado. Outubro vai ser um mês de grandes vitórias. Amanhã eu vou estar falando mais acerca do que nós vamos estar fazendo no mês de outubro, que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que está aí pela primeira vez e não me conhecia, eu me chamo Eduardo Giovanni e é um prazer muito grande ter você aqui no nosso canal. Esse canal tem como objetivo e finalidade levar até a sua casa a presença de Deus, levar até a sua casa minutos de paz, reflexão e orar por você. Todos os dias eu oro por você. Sim, todos os dias nós fazemos uma oração para que Deus vá adiante de nós. E olha, escuta o que eu vou falar. Essa segunda-feira vai ser maravilhosa. Essa segunda-feira vai ser de bênção e de resposta para a vida de todos vocês. Amém? Hoje eu quero deixar um salmo para você. Salmos 34:10. Salmos 34:10. Olha o que diz o Salmos 34:10. Diz assim: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Olha só, os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. É forte isso. Os leãozinhos, eles sofrem necessidade e passam fome. Mas o que buscam ao Senhor, sabe? A palavra de Deus está dizendo, os que buscam ao Senhor, olha só, os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Não vai lhe faltar nada. Sabe, a gente tem que entender que quando a gente busca o Senhor, a gente entra num ambiente de bênção. A presença de Deus é lugar de bênção. A presença de Deus é um lugar de suprimento. É um lugar, sabe, que Deus supre, que Deus sustenta. A presença de Deus, se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Eu posso achar que tenho tudo nesse mundo, se não tiver Deus, eu não tenho nada. Se Jesus não for primeiro lugar na minha vida, se Jesus não for o Deus da minha vida, sabe? Se o meu olhar, o meu foco não for Jesus, eu estou perdido. Eu tenho que ter Deus na minha vida. Eu tenho que buscar a Deus, buscar Jesus para dentro de mim, buscar Jesus para a minha vida. Amém? Glória a Deus por isso. Nós temos que buscar Jesus para a nossa vida. E está escrito aqui, ó. Olha só. Porém, os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Bem nenhum lhe faltará. Sabe? Aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. E olha, o leão, ele é considerado o rei da selva. E como que pode? Ele sendo o rei da selva, né? Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Você vê que o mais importante, mesmo o leão sendo um dos animais mais importantes da selva, os filhos dele vão passar fome, vão passar necessidade. Você sabia que tem leões que morrem de fome? É verdade, está escrito aqui, ó, né? Mas, porém, os que buscam ao Senhor. Então, nós que buscamos ao Senhor, nós vamos ser supridos. Talvez as coisas na sua casa, na sua vida, não estão da forma que você gostaria que estivesse. E por muitas vezes você reclamou e disse assim, por que Deus não faz o que eu quero? Por que não acontece na minha vida aquilo que eu desejo? Por que a minha vida está desse jeito? Mas a pergunta que você tinha que fazer não era essa. Tinha que ser, por que eu não creio mais em Deus? Por que eu não acredito na palavra de Deus? Por que eu não coloco Deus na minha vida?
Eu tenho falado muito na nossa igreja nos dias de hoje. Deus pede para mim dizer. Eu tenho tanta coisa para dizer para as pessoas que Deus tem colocado no meu coração. E uma dessas tantas coisas que Deus tem colocado na minha mente nos dias de hoje é falar para vocês: busquem a presença de Deus para dentro da tua casa. E como que eu busco, pastor, a presença de Deus para dentro da minha casa? É mudando as suas atitudes. Sabe, tem família que eles não oram junto, é ou não é? Tem família que eles não lêem a Bíblia junto. Tem famílias que tem criança e a pessoa fala assim: não, eu não vou ler a Bíblia porque a criança não vai entender. Para você ter uma ideia, a criança, ela começa a ouvir e ter entendimento dentro da barriga. Tanto é que você pode ver, e tem aí na internet inúmeros vídeos, que a criança, quando ouve a voz do pai, ele está chorando, ouve a voz do pai, ou ouve a voz da mãe, a criança para de chorar para escutar, porque ele lembra, ele sabe que aquela pessoa que falou com ele é aquela pessoa que direto alisava a barriga, que falava com ele dentro da barriga, falava com aquele bebê dentro da barriga. Você entende ou não? Então, nós precisamos entender e abrir mão desses pensamentos de hoje. É porque criança, eu não vou falar de Jesus. Nós temos que falar de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus para nossos filhos desde pequeno. Porque se nossos filhos se converter, se nossos filhos colocar Jesus dentro deles, eles não vão passar nem por 1/3 do que nós passamos. Você acredita nisso ou não? Você acredita que muitas coisas você passou por não ter um princípio bíblico, não ter um princípio de colocar Deus em primeiro lugar? Sabe, talvez, às vezes, nós viemos de uma família que não tinha muito interesse com Deus, né? Se a pessoa veio de uma família que as pessoas são amarguradas, invejosas, as crianças vão crescer no mesmo ritmo. É ou não é? É que nenhuma coisa, se você reparar, naturalmente, a criança que nasce no lar, onde os pais torcem para um determinado time, essa criança vai crescer e vai torcer para esse determinado time. Quase 90% das chances disso. Por quê? Porque quando essa criança é pequena, os pais começam a assistir o jogo, começam a se alegrar com aquele gol que o time deles faz. Sabe, compram camisa para eles, compram camisa para a criança. Então, está impondo na vida das crianças aquilo. Sabe, eu estava vendo um dia um pastor americano, ele falando, né, que o amigo dele, o filho dele estava meio que se perdendo, e aí ele, naquela hora, assim, vendo o filho dele se perder, ele falou pro filho dele: olha, você não tem outra escolha, a tua escolha é Jesus, você vai pro céu. E ele determinou isso na vida do filho. E hoje o filho é um dos maiores pastores que faz convenção, é um cara muito inteligente, porque o pai determinou aquilo nele. Sabe, nós temos que determinar coisa boa. Ontem eu estava falando sobre a história de Jacó e Raquel, né? Raquel era esposa de Jacó. Ela foi dar à luz, e quando ela foi dar à luz, foi tanto sofrimento, e quando ela estava morrendo dando à luz, ela pegou e falou que o nome do filho dela seria Benoni. Benoni quer dizer aquele que traz dor, aquele que traz sofrimento. E na hora, antes dela morrer, ela falou isso. E quando ela estava tendo aquele nenê, que ela estava quase morrendo, porque naquela época não era como hoje, que tem o parto cesariana, não. Se a mãe morresse, a criança podia estar viva e ia morrer lá dentro, porque não tinha o que fazer. Você entende isso ou não? Então, quando aquela criança estava nascendo, tinha ali do lado daquela criança 2 pessoas muito importantes que tem que ter na vida de todo mundo nos dias de hoje. Tinha uma parteira, que a parteira ela serve para trazer vida, né? A parteira traz vida. A parteira, ela olha para aquela mãe e fala assim: olha, não temas, não tenha medo, que o seu filho irá nascer. Filho irá nascer. Filho é aquele que honra a família. Filho, significado de filho é aquele que honra a família, aquele que traz alegria para a família. E aí ela determinou aquilo. E tinha outra pessoa do lado, que era Jacó, que era o pai. Quando ela falou o nome da criança será Benoni e morreu, Jacó disse: não, o nome dele será Benjamim, o filho da minha velhice, aquele que traz alegria, o filho da minha destra, olha só, da minha mão direita. Sabe, ele mudou o nome do filho dele, ele mudou. Nós temos que, em nome de Jesus, nos dias de hoje, nós temos que, em nome de Jesus, escreve o que eu estou te falando, nós temos que mudar o nosso linguajar, porque nós temos uma arma poderosa na nossa vida, que é a palavra que sai da nossa boca.
Então nós temos que cuidar o que nós falamos, não fale palavras de derrota, não deixe a dor definir o seu futuro, não deixe a dor dar nome ao seu futuro, porque às vezes na hora da dor você fala, eu não sou feliz, né? Eu sou um azarado, não sei por que eu casei, não sei por que eu tive esses filhos estão me dando desgosto. Essas palavras, elas são perigosíssimas. Essas palavras, elas estão decretando, elas estão dando nome ao seu futuro. Então você tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Você tem que buscar ao Senhor, porque quando você busca o Senhor, uma unção do divino vem sobre a sua vida. Sabedoria começa a vir sobre você. Sabedoria começa a vir sobre a sua casa. Sabedoria começa a vir sobre a sua família. E sabe o que vai acontecer? Naturalmente a sua vida será diferente. Naturalmente, até o que era para dar errado vai dar certo na sua vida. Sabe, Benjamim, se você for ver depois, ele foi um dos filhos que teve mais acesso. Ele teve mais acesso, Deus abençoou tanto ele. Enquanto os irmãos dele estavam lá vendendo José como escravo, jogando na cisterna, Benjamim não estava fazendo isso. Benjamim não tinha ciúme do seu irmão, por quê? Porque foi dada uma palavra de vitória para ele. Ame seus filhos, para de falar que teus filhos não vão conseguir. Aleluias, meu Deus do céu, gente, é Deus que está falando no meu coração. Tem gente aqui que estava dando palavra de derrota, o filho casou, você falou assim, tomara que não dê certo, está repreendido isso, que Deus anule hoje essas palavras malditas. Que Deus anule hoje essas palavras que, sabe, que não são de uma pessoa, de um parteiro, daquele que traz a vida. Mas desculpe, às vezes são uma palavra de um coveiro, aquele que enterra alguém. Não seja assim, não seja. Escreva que eu vou cuidar do que eu falo. Eu vou cuidar do que eu falo. Cuida do que você fala. Cuida, Deus está falando para mim dizer para você, ei, é você mesmo que está me acompanhando aí, através da palavra que sair da sua boca, você libera o bênção ou maldição para a tua família. Então começa a liberar bênção, porque a maldição ou a bênção que você libera sobre a vida de alguém, ela vai voltar para a tua vida, ela vai voltar 10 vezes maior ou 10 vezes pior. Se eu amaldiçoo alguém, eu acho que aquela pessoa vai se dar mal, ela pode até se dar por um tempo, mas aquela maldição vem também para a minha vida, está repreendido isso em nome de Jesus. Agora, se eu abençoo alguém, a pessoa vai ser abençoada, mas eu também serei abençoado, porque a bênção volta para você. Tudo que vai, volta. Você acredita nisso? E tudo passa. Ei, Deus está pedindo para mim dizer para você, talvez você está passando necessidade, está passando um momento difícil, está passando um momento que você fala assim, a vontade que eu tenho é desistir, a vontade que eu tenho é parar, a vontade que eu tenho é de largar tudo, de sumir. Não faça isso. Não faça isso, porque a solução para isso é buscar a Deus. Porém, os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Está chegando coisas boas para a tua vida. Eu quero determinar que essa semana vai ser semana decisiva para você. Aleluia, vai ser semana decisiva. Eu creio, Jesus vai entrar na sua casa, Jesus vai entrar na tua vida, Jesus vai entrar na tua família. Aleluia. Você quer que Jesus entre? Escreva aqui, Jesus entra. Isso, escreva aí, Jesus entra. Amém? Porque Jesus vai entrar na sua vida, Jesus vai entrar na sua família, aleluias. Ei, tem gente que está faltando tudo para você, está faltando paz, está faltando alegria. Olha, você não tem, sabe, alegria na vida, você não tem desejo de sair, você trabalha num serviço bom, você não tem vontade de trabalhar, você tem uma família abençoada, quando os seus filhos não estão em casa, estão no colégio, você sente saudade, mas quando eles chegam, qualquer ato dele irrita você está irritado com os seus filhos, está irritada, sabe, você... Quando está longe do seu marido, você sente uma saudade. Quando está perto, você começa a sentir raiva, ódio. Isso aí tem que cair por terra. Isso aí tem que cair por terra. Talvez você lutou tanto para ter dinheiro e hoje o dinheiro que você conquistou é briga no meio da sua família. Sabe, talvez os teus filhos, desculpa, posso falar, mas talvez os teus filhos estão gananciosos, brigando entre si. Brigando, tem filhos brigando por casa, por herança com os pais vivos. É triste, mas é uma realidade. Mas eu determino, Deus está falando no meu coração, Eduardo, profetiza que nesses dias vai ser derramada uma unção sobre esse Brasil, vai ser derramada uma unção sobre as pessoas que têm acompanhado esses vídeos diariamente. E olha, eu determino, vai ser derramada uma unção sobre a tua casa, vai ser derramada uma unção sobre a tua vida. Meu Deus do céu, gente, eu tenho que orar, estou estourando o meu horário já, eu tenho que orar, eu vou orar por você. Antes,
Você já é inscrito no canal? Se não, já se inscreva nesse canal já. Acione o sino de notificação, deixe o seu amém, que é o seu gostei, é o seu amém, representa o seu amém. E compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos, todas as pessoas que você quer bem. Tem muita gente aí conhecido teu, familiar, amigo, que precisa ouvir essa palavra. Vamos mandar para o maior número de pessoas. E eu determino que para cada pessoa que você mandar, em nome de Jesus, essa bênção vai voltar para a tua vida em dobro. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos fazer aquela oração de Jabes. Jabes, de desprezado a ilustre. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus. Espírito Santo, obrigado. Em nome de Jesus nós estamos aqui. E olha, é tão bom, é tão forte que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu tenho tanta coisa para falar nos dias de hoje para essas pessoas, meu Pai. O Senhor tem enchido a minha boca de palavra, o meu coração, meu Pai. Eu tenho tantas coisas para falar para esse homem, para essa mulher que me acompanha, para essas pessoas, meu Deus, que estão aqui conosco, meu Pai. E hoje nós aprendemos que aqueles que buscam ao Senhor, nada lhe faltará. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, mas o que esperam no Senhor, é os que esperam no Senhor, os que buscam no Senhor, bem nenhum lhe faltará. Então, meu Deus, entra com providência, derrama uma unção sobre essa nação, derrama uma unção sobre a vida dessa mulher, derrama uma unção sobre a vida deste homem que me acompanha, essa pessoa, meu Deus, que talvez está aflita, angustiada, abatida, amargurada, essa pessoa, meu Pai, que está nessa situação que eu falei, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de estar com a sua família, sabe? Quando está perto dos seus filhos, sente raiva, ódio. Quando está perto do seu marido, sente ódio, até nojo às vezes do marido sente, da esposa. Está repreendido agora. Meu Deus, entra com a tua unção nessa casa para fazer cair por terra todo esse espírito. Deus, eu também oro por essa pessoa, meu Deus, que ela tem, meu Deus, falado palavras de derrota, palavras de morte para sua família. Eu determino que essa mulher, que esse homem, nós todos sejamos parteiro, aquele que traz a vida, aqueles que traz a vida. Então que a gente cuide o que a gente fala, que a gente não fale palavras de derrota, que aquelas palavras de maldição que vêm às vezes sobre a nossa mente, que a gente repreenda e não fale essa palavra, para que assim nós possamos ser abençoados, para que assim a nossa família, meu Deus, desfrute daquilo que vem do Senhor. Deus querido e Deus amado, nos abençoa. Entrega, meu Pai, nas mãos dessa pessoa uma grande bênção. Eu determino essa segunda-feira vai começar com boas notícias. Essa segunda-feira vai ser abençoada. Deus vai te surpreender. Essa semana vai ser a semana que o Espírito Santo de Deus vai tocar sobre você, que o Espírito Santo de Deus vai tocar sobre a sua vida, vai tocar sobre a sua casa, vai tocar sobre a sua família e vai fazer grandes coisas acontecer na sua vida. Eu profetizo isso. Eu declaro que seus filhos estão abençoados, os filhos dos seus filhos estão abençoados. A tua geração vai ser uma geração próspera, abençoada, feliz, em nome de Jesus. Eu também declaro uma grande bênção sobre a vida dos inscritos nesse canal, sobre a vida daqueles que vão compartilhar com o maior número de pessoas esse vídeo. Eu quero que aonde chegar esse vídeo chegue a bênção do Senhor. Essa segunda-feira vai ser uma bênção. Você que crê, diga amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Olha, escreva aqui nos comentários, obrigado, Jesus. Amanhã, meia-noite, estarei aqui com vocês. Vem conosco, gente. Tem tanta coisa que Deus está pedindo para mim te dizer. Não perca nenhum dia. Nós vamos acabar o mês e vamos continuar falando essas revelações que Deus tem me dado. Vamos continuar falando e eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar. Fica com Deus, Deus te abençoe e até amanhã, à meia-noite. Deus abençoe.